Boa noite, professor. Boa noite, banca. Meu nome é Laura Beatriz Guedes e eu vou dar início ao projeto de pesquisa junto com os meus amigos Paulo Vitor Guedes e Matheus Enes. O título do nosso projeto tem como o direito da criança e do adolescente de serem ouvidos em juízo. Vamos fazer uma análise do artigo 8 da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Nosso professor orientador é o Vitor Moreira de Fonseca. O nosso curso é Direito e a nossa área de concentração é Direito Processual Civil. A nossa linha de pesquisa é Processo Civil e Direitos Humanos. A duração da nossa pesquisa teve início no mês 4 de 2021 e teve seu término no mês 6 de 2021. A nossa instituição é a Faculdade La Salle Manaus. Sobre o objetivo, temos como tema Direito da criança e do adolescente de serem ouvidos em juízo, e a nossa delimitação é o direito da criança e do adolescente de serem ouvidos em juízo a partir da interpretação do artigo 8 da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Sobre a nossa formulação do problema. O direito da criança e do adolescente de serem ouvidos em juízo é essencial para obter julgamentos mais assertivos, mas em muitos casos ela não tem oportunidade de se manifestar em um processo que irá decidir o seu futuro. E podem-se citar alguns principais problemas que acarretam a falta desse pronunciamento no decorrer do processo, que são eles. A oitiva da criança não seria uma oportunidade de ser respeitado seu interesse superior? Em que momento poderia ser dada a concessão para que a criança viesse a expor qual a sua vontade? De que forma o magistrado deve fazer com que a criança seja ouvida, não trazendo traumas a ela com todo cuidado e cautela? A nossa justificativa é observar a importância do direito da criança de ser ouvida nos processos em que lhe dizem respeito, e é um dos melhores caminhos a ser adotado pelos magistrados, ajudando-nos a tomar uma decisão mais próxima ao interesse da criança, visando evitar tais acontecimentos como, no caso, estudando. Assim importante se faz o presente projeto de pesquisa, principalmente na mudança de guarda, pois a oitiva da criança ajuda a tomar a decisão mais eficaz e mais próxima do verdadeiro interesse do menor. O nosso objetivo geral é analisar a importância do direito da criança de ser ouvida em juízo, a partir do artigo 8 da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, e os nossos objetivos específicos são relatar a importância do menor de ser ouvido em juízo, analisar a jurisprudência da Corte Interamericana sobre as interpretações desse direito em torno do artigo 8 da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. E 3. Sistematizar os padrões internacionais fornecidos pela Corte IDH em torno do direito da criança de ser ouvida em juízo. A nossa metodologia fala: o presente projeto de pesquisa utilizará como material a legislação e os estudos jurídicos existentes. A jurisprudência da Corte IDH será amplamente utilizada como fonte de pesquisa, desenvolvendo-se a formulação do problema, a justificativa, os objetivos propostos e a metodologia. A pesquisa nos limites dos objetivos propostos se desenvolverá no primeiro tópico, relatando a importância do menor de ser ouvido em juízo. Depois, analisando alguma jurisprudência da Corte IDH dos direitos da criança de ser ouvida em juízo sobre o artigo 8 da KDH, finalizando com os padrões fornecidos pela Corte em torno desse direito. E agora eu vou dar início ao nosso projeto de pesquisa. Olá, eu vou dar início ao meu tópico agora. E eu vou falar sobre a importância do menor de ser ouvido em juízo. Normalmente, a criança e o adolescente, eles não têm o direito de serem ouvidos em juízo, apenas lhe é imposto a decisão judicial final. Com isso, o discurso de que todas as decisões tomadas são pensando na maior alternativa para a criança, ela é de fato irrelevante, visto que não lhe é dada a voz para que a mesma possa manifestar os seus desejos. Em alguns casos, a lei exige que a criança e o adolescente
eles sejam ouvidos durante o processo. Todavia, isso não é uma lei, não é uma regra, como será demonstrado no nosso projeto. Conforme previsto no artigo 1584, no parágrafo único do Código Civil, no caso da ruptura do relacionamento dos genitores, o juiz ele acolhe na maioria das vezes colocando os pais no acordo sob a presunção de que eles visam o melhor interesse do menor. Entretanto, na doutrina moderna, entende-se que o menor ele deve ser ouvido nos procedimentos que envolvem a modificação de guarda de menor em respeito do artigo 12 da Convenção dos Direitos da Criança da ONU. De certa forma, a criança ela não tem necessariamente uma compreensão de forma clara, mas não pode se presumir que a criança não expresse suas opiniões. Obviamente, os menores eles não têm uma capacidade de compreender por completo certas situações e nem são tão maduras quanto os adultos. Mas existem maneiras de deixar elas serem ouvidas sem que gerem grandes traumas para a criança e para o adolescente. No caso, as pessoas que devem se adaptar aos menores e não os menores que devem se adaptar a eles. Um dos direitos básicos da criança está sobre a proteção dos adultos. Entretanto, na atualidade, nota-se uma redução muito grande dos poderes paternos em decorrência da defesa dos direitos da criança contra seus pais, aumentando assim uma intervenção estatal nessas relações. Assim fomos notando um aumento no Estado em defesa dos direitos da criança. Olá, meu nome é Paulo e eu vou dar continuidade falando sobre a jurisprudência da Corte Interamericana sobre a interpretação deste direito em torno do artigo 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Bom, apesar de que o artigo 8º ele faça menção à acusação penal quando diz que toda pessoa tem o direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável e etc., logo em seguida, ele também nos permite que essas garantias judiciais elas sejam aplicadas também em outras causas além das penais, quando determinam seus direitos ou obrigações, seja de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos já aplicou o artigo 8º em várias causas cíveis, como, por exemplo, no caso Atalarrifo e Filhas versus Chile, que se trata de uma ação civil sobre uma mulher que perdeu a guarda das suas 3 filhas por conta da sua orientação sexual. E a 4ª Câmara da Corte Suprema de Justiça do Chile, ela concedeu a guarda definitiva para o pai, que alegava no processo que ele tinha o dever de proteger as meninas disso tudo, com os próprios valores dele, né? E a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela entendeu que o artigo 8º ele se aplicava nessa causa civil, consagrando que as filhas da ré e toda pessoa tem o direito de ser ouvida nos processos, onde vai determinar os seus direitos. Agora eu vou falar sobre o caso Furlan versus Argentina, que se trata de uma ação civil de indenização. Sebastian Furlan, ele era um menino de 14 anos na época, que sofreu um acidente quando ele estava brincando em um prédio abandonado. E essa propriedade ela era do exército argentino e ficava próximo à sua casa. E lá ele tentou se pendurar em uma viga de quase 50 quilos, que foi quando ele caiu e bateu a cabeça, o que causou várias sequelas para ele. E foi aí que o pai do Sebastian ele entrou com uma ação contra o Estado da Argentina. E a corte ela analisou esse processo e observou que mesmo o menino tendo comparecido 2 vezes ao juízo, ele nunca foi diretamente ouvido pelo juiz responsável. E por ele não ter sido escutado em nenhuma etapa do processo judicial, como que o juiz ele pôde avaliar as suas opiniões sobre o assunto? Então a corte ela fez questão de reiterar que foi violado o artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos,
que consagra o direito de todas as pessoas a serem ouvidas em juízo nos processos em que vai determinar os seus direitos. Inclusive o Sebastian, que mesmo sendo criança, ele não teve a oportunidade de contar a situação específica como pessoa com deficiência. E por último, eu vou falar sobre o caso Ramírez Escobar e outros versus Guatemala, que é sobre uma adoção internacional de 2 irmãos, onde os seus genitores alegaram negligência estatal. E resumindo a história, tudo começou quando denunciaram anonimamente para a polícia que as crianças elas estavam em situação de risco. E a juíza competente determinou que a procuradoria averiguasse a denúncia, e lá informaram que as crianças elas estavam desacompanhadas do adulto na hora e não tinham tomado café, mas elas não tinham nenhum sinal de agressões físicas. Aí a mãe compareceu à juíza, esclareceu que ela pagava uma vizinha para cuidar dele quando não estava, mas que ela não os maltratava. E depois foi realizado estudos sociais, entrevistaram os vizinhos e os mesmos afirmaram que as agressões e o abandono vinham sim por parte da mãe. Então, o juiz de primeira instância, ele concedeu das crianças e a instituição que elas estavam abrigadas e determinou que eles incluíssem os irmãos no sistema de adoção patrocinado por eles. E mesmo assim, os pais interpuseram diversos recursos, mas tudo sem sucesso. Então, agora analisando o caso, Osmin Ramírez, que é o filho mais velho e que tinha 8 anos na época, ele não foi ouvido diretamente pela juíza responsável em nenhum momento e também não teve a sua opinião tomada em consideração. E que, de acordo com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, constitui uma violação ao direito dele de ser ouvido, de acordo com o artigo 8º da Convenção Americana, que diz que toda pessoa tem o direito de ser ouvida em juízo quando tratar o seu respeito. Olá, eu me chamo Matheus e eu vou dar continuidade à apresentação do nosso projeto de pesquisa. Eu irei abordar o tema sobre alguns padrões internacionais que a Corte Interamericana de Direitos Humanos traz para a gente quanto ao direito da criança de ser ouvida em juízo. Logo de início, é muito importante a gente entender qual o motivo dessa pesquisa. É bem simples, visto que não é em todos os países que é adotado esse procedimento da criança de ser ouvida em juízo, ou seja, não é algo unânime. Então, a Corte Interamericana ela visa e busca dar uma profundidade a mais nesse assunto, visando buscar um melhor entendimento para que o interesse da criança e do adolescente seja atendido, visto que muitas das vezes os processos judiciais eles decidem a vida dessas crianças. E eu irei começar falando sobre o Brasil, a nossa nação. Atualmente, o CPC de 2015 ele prevê sim a possibilidade dessa criança ser ouvida em juízo, desde que venha sido adotado um método em que uma psicóloga em que um profissional da psicologia venha fazer o acompanhamento dessa criança, aonde vai ter uma sala mais reservada para ela ser ouvida e não ser exposta assim, em uma audiência, Então, esse é o procedimento que é adotado aqui no Brasil. Entretanto, tem alguns países, como o nosso vizinho, a Argentina, que adota uma medida mais radical, vamos dizer assim, que é quando na Argentina, por exemplo, temos uma ação de guarda onde a criança ela pode expressar a sua opinião. E na Argentina, eles adotam um método chamado caso a caso. Eles avaliam qual a opinião dessa criança, o que essa criança tem a dizer sobre esse caso onde ela participa. Ou seja, se chegar a uma situação em que a criança expressa a sua vontade em uma guarda, que ela não quer ficar nem com seu pai, nem com a sua mãe, que ela não quer ficar na luta entre os dois, e ela fala, não, eu quero ficar com a minha avó ou com o meu avô. A Justiça da Argentina, ela nomeia um advogado da criança, que é chamado lá de abogado del niño. Ou seja, a criança luta contra os seus pais, é isso mesmo. A criança entra como um terceiro, ela se torna parte no processo e ela luta contra os seus pais, para que ela não quer ficar com nenhum dos dois e prefere dar sua opinião, dizendo que quer ficar com os seus avós ou com algum outro responsável. Continuidade à apresentação do nosso projeto, agora vamos para o cronograma que fizemos neste ano de 2021.
Começando aqui pela elaboração e delimitação do tema, que fizemos em abril. A revisão da problemática e dos objetivos, que também fizemos no mês de abril. A elaboração da metodologia, que fizemos no mês de maio. A pesquisa bibliográfica, que necessitamos de 2 meses para fazer, referente ao mês de maio e junho. O referencial teórico, que também fizemos no mês de maio e junho. A revisão do projeto, feita neste mês de junho. A entrega do projeto, também neste mês. E, por último, a apresentação deste projeto. Agora partimos para as referências. Começando aqui pela primeira, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o artigo 8, que está disponível no link abaixo, que acessamos no dia 20 de abril de 2021 também. A segunda referência, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso Atala Rifo e Filhas versus Chile, disponível no link abaixo, acessado no dia 20 de maio de 2021. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso Furlan versus Argentina, disponível no link abaixo, que foi acessado na data de 28 de maio de 2021. A quarta referência foi a Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso Ramírez Escobar e outros versus Guatemala, que está também disponível no link abaixo, que foi acessado e estudado no dia 1 de junho deste presente ano. A quinta referência, que é o El Abogado del Niño, que está disponível no link, acessado dia 5 de junho deste ano. O sexto referencial, que é de Manzali Karina, da oitiva do menor em juízo, está disponível no link, acessado dia 2 de junho. E por último, o TCC da Gabriela Durra, que foi acessado dia 3 de julho. Mas agradecemos à banca pela atenção e nos colocamos à disposição, todo grupo se põe à disposição para eventuais questionamentos quanto ao nosso projeto de pesquisa. Muito obrigado.